Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida. Sementes essa através da palavra do Senhor, com leitura diária e conexão com Deus, tá bom? Senhor, me ajuda a gravar com esse cachorro, Deus. Vai dar certo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique no botão aqui abaixo de inscrever-se, ative o sininho para que você receba sempre a notificação de quando eu posto um vídeo novo, tá bom? E também curte esse vídeo aqui, tá bom? Caso você não possa compartilhar, curte esse vídeo, porque assim eu ainda consigo alcançar outras pessoas com a palavra, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma breve oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez poder estar aqui dentro da Tua Palavra. Deus, eu te encontro, Senhor, com este ouvinte, que ele possa, Senhor, ter o coração aberto para receber, Senhor Jesus, a Tua Palavra. Deus, fala conosco, Senhor Jesus. Sara as nossas almas, nossas feridas, as nossas dores, tanto, Senhor Jesus amado, físicas como espirituais, emocionais. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E na leitura de hoje vamos ler o nosso dia 138º dia. E vai ser 1 Samuel, capítulo 22 ao capítulo 23, versículo 29. Davi esconde-se na caverna de Adulão, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E Saul estava em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe? Pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de seu pai. E disse o rei aos seus guardas que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter-se contra os sacerdotes do Senhor.
Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremate contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Engraçado que quando o Senhor mandou ele matar todo mundo, né, lá atrás dos amalequitas, se eu não me engano, ele não matou não, né, os bois, as ovelhas, ele guardou dizendo que ia dar uma oferta ao Senhor. Mas esses daqui que nada fizeram, né, Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali em Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Davi livra Keila, capítulo 23. E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abitar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze aqui o efode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens às mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregar-lhe-ão. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zife. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Jezreel? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta,
e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi e ficou-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela-Amalecote. Subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 11 ao 13. Saul suspeitava de uma conspiração entre Jonatas, Davi e os sacerdotes. Sua suspeita veio do relato de Doeg, que viu Davi falando com Aimeleque, o sumo sacerdote, e recebendo comida e uma arma dele, em 1 Samuel capítulo 22, versículos 9 e 10. Mas as acusações de Saul excediam os relatos do testemunho de Doeg. Ele acusou Aimeleque, dizendo: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? A paranoia de Saul tornou-o muito imaginativo. Por fim, Saul exigiu que Aimeleque, os outros sacerdotes, suas famílias e todos os seus rebanhos fossem destruídos. Pense em uma reação exagerada. Porém, os criados do rei não quiseram estender as mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 17. Os homens de Saul ainda temiam a Deus, mas Saul não, e descobriu que Doeg também não. Nossas tentativas de manter conosco o que temos pode levar-nos aos extremos também. Podemos justificar nossas gordas economias imaginando situações de infortúnios súbitos. Podemos evitar nossos vizinhos por medo de que eles comecem a fazer-nos perder tempo. Ou podemos evitar a reconciliação mesmo após uma discussão por causa da energia que seria gasta com isso. Quando buscamos o controle assim, abandonamos a confiança em Deus quanto ao futuro. Tememos menos o Senhor do que perder o que temos. Isso não é um bom julgamento, é uma tolice. João capítulo 10, versículo 1 ao 21. O pastor e o rebanho, capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim,
Quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Estudo de hoje, João capítulo 10, versículos 6 ao 16. Após os conflitos entre Jesus e os judeus, João 10 abre o caminho para as expressões de Cristo de carinho e proteção. À noite, costumava-se juntar as ovelhas no curral. Os currais eram cavernas, celeiros ou lugares abertos, cercados de pedras ou galhos. O pastor geralmente dormia na porta para proteger as ovelhas. Assim, ele funcionava como um portão, permitindo que as ovelhas entrassem e protegendo-as de ladrões, do clima ou de animais selvagens. Algumas pessoas não aceitam que Jesus é o portão, o único acesso ao curral de Deus. Mas isso também significa que ele é o único protetor. Não precisamos confiar em mais ninguém para guardar outro portão. O empregado não seria tão comprometido com o povo de Deus como Jesus. Jesus também é o bom pastor que cuida e protege o seu rebanho. Ele é a porta para a comunhão com Deus. Cristo fornece segurança e proteção de ladrões, do clima e de animais selvagens que ameaçam ferir o povo de Deus. Podemos então assim descansar, seguros no poder de Deus. Orando salmos. Peça a Deus que Ele torne seus ídolos visíveis a você hoje. Adore o Senhor. Você foi criado à sua imagem. Salmo capítulo 115, versículo 1 ao 18. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temei o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, a abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 18 e 19. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Eu espero você aqui na próxima leitura. Lembre-se de curtir esse vídeo. Bora semear boas sementes na vida de outras pessoas.
Até amanhã, que o Senhor te abençoe. Tchau!